Boa noite a todos, juntos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos, nós que estamos indo para a nossa aula de número 136. Estamos no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje, dando continuidade ao tema Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Kardec pergunta na questão 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Ou seja, Kardec quer saber se os espíritos, somente por eles têm este poder, né, de afastar os males e de trazer prosperidade. Respondem eles: de todo modo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, porém não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Essa resposta é uma resposta grande, por isso que vocês foram vendo aí que eu fui dividindo ela em pontos importantes, né? Primeiramente, os espíritos deixam muito claro que os espíritos não têm este poder milagroso. Até mesmo porque eles não podem contrariar o que seria decreto divino, o que estaria programado a acontecer. E eles fazem um alerta muito interessante a respeito da inteligência. Eles afirmam que através da inteligência, a espiritualidade nos auxilia, nos influencia, dando-nos novas ideias, sugerindo-nos novas escolhas, ou mesmo sugerindo-nos novas forças, mais coragem, né? Mais ânimo, mais resignação, mais paciência. E por que a espiritualidade auxilia desta forma? Porque nós, que estamos encarnados, não conseguimos ter a visão que os espíritos têm. E a visão que aos espíritos é permitido ter é de que dentro da nossa programação reencarnatória, muitas vezes os desafios, as grandes dificuldades, perdas mesmo, são necessárias, são imprescindíveis para o aprendizado, para com os compromissos com os quais assumimos. Então, muitas vezes, durante, por exemplo, um problema de saúde no plano físico, nós elevamos os nossos pensamentos em grandes rogativas ao Senhor, para que alivie as nossas dores, para que nos cure, para que nós obtenhamos novamente a saúde. Mas muitas vezes esse não é o resultado esperado. Muitos partem da vida física através de longas doenças ou rápidas doenças. E por que isso? Por que será que Deus escuta algumas orações e outras não? Será que o Pai é parcial? Ou será que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a realidade do espírito imortal que somos e por isso mesmo nos deixamos levar por processos em que nos sentimos injustiçados, em que nos sentimos não ouvidos, desesperançados? Nós não podemos esquecer que a nossa vinda ao plano físico é temporária. Nós estamos de passagem, como vocês já devem ter ouvido muitos falarem.
não só espíritas, mas espiritualistas. Nós estamos de passagem. A verdadeira vida é a vida imortal do espírito. Aqui é um estágio, é uma escola. E dentro desta nossa vinda, nós não podemos nos esquecer que nós nos comprometemos com uma série de tarefas. E nos submetemos aos desafios e dificuldades que serão aqueles necessários ao nosso aprendizado. Então, muitas vezes, quando elevamos o nosso pensamento em rogativa ao Senhor, porque estamos enfrentando um problema de saúde, e a cura não vem, nós precisamos recordar no nosso íntimo que muitas vezes o processo da doença é justamente o remédio que necessitávamos. Nós somos todos espíritos bastante endividados, já afirmei isso muitas vezes aqui nos nossos estudos, e vocês certamente já leram isso em muitas obras. Essa é a nossa realidade. Não é querer ser negativo. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Basta olhar ao nosso redor e ver o quanto ainda a dor circula ao nosso redor. Próximo a nós. Junto aos nossos amigos, aos nossos familiares amados. A dor está aí, os desafios, as dificuldades, as perdas, as problemáticas todas inerentes à vida no plano denso da matéria como é o nosso. Então, dentro das tarefas que muitas vezes aceitamos quando do regresso ao plano físico, está justamente tarefas relacionadas a grandes desafios, a dificuldades e a perdas, porque é justamente onde nós vamos aprender mais. Onde vamos aprender mais. Então, os espíritos, eles não estão aqui para isentar-nos daqueles desafios, daquelas dificuldades e daquelas perdas que já foram previstas, que já foram programadas. Mesmo que não tenham sido por nós solicitadas, porque muitas vezes não temos maturidade espiritual para tal, os espíritos benfeitores que nos amam profundamente e que muitas vezes avalizaram o nosso retorno ao plano físico, elaboraram detidamente, conhecedores do nosso profundo ser, e vendo de antemão que era necessária essa prova difícil. Então vocês vejam só que o fato de crermos em Cristo não nos isenta das dificuldades. O convite do mestre é que com ele o fardo é mais leve e o jugo é suave, não que não haveria problemas, que não haveria dificuldades, que não haveria desafios. E se Jesus afirmou isso, os espíritos também estão esclarecendo que eles também não se encontram conosco constantemente para solucionar magicamente todas as nossas dificuldades, porque eles sabem de antemão a necessidade que temos destas mesmas dificuldades. Não se surpreendam quando em algum momento das nossas vidas estivermos passando dificuldades, nós não tenhamos exatamente a solução que rogamos, mas tenhamos indiretamente a solução através da força moral que se renova, da coragem, do ânimo que volta, de bons pensamentos que passam a ocupar o lugar antes dos pensamentos desavisados. É esta a atitude dos espíritos. Então, quando eles falam nessa resposta, que é exatamente isso que se dá, ou seja, que os espíritos assistem quem faz a sua parte, quem assiste-se. E que esse é o entendimento do buscai e achareis, batei, esse vos abrirá, nós vamos percebendo e entendendo com mais profundidade que é preciso fazer a nossa parte. Não busquemos soluções fáceis. Aliás,
Não busquemos uma vida fácil. Busquemos a vida digna, de consciência tranquila, de trabalho incessante, trabalho mental, na busca da nossa educação pessoal, do desenvolvimento da nossa inteligência, que os mesmos espíritos exaltaram nessa mesma questão. Continuemos trabalhando os nossos desafios no campo da educação das nossas emoções, a forma como reagimos a tudo que nos acontece. E continuemos nos educando, buscando fazer melhor, fazer o bem. Enquanto estamos nos empenhando nestas tarefas, a espiritualidade vem em nosso auxílio. Quando nós solicitamos e necessitamos de auxílio. Aliás, não só quando solicitamos. Eles estão conosco, se afinizam conosco com as nossas novas propostas e percebem, antes mesmo de nós, as nossas fragilidades, os nossos momentos de desassossego, né? Os nossos momentos de tristeza, quando nos sentimos sós. Então, eles ouvem o chamado do nosso espírito e não somente o chamado da nossa palavra. Interessantíssimo isso, não é? Quando nós vamos percebendo que há leis que regem e que sintonizam todas as criaturas no mesmo objetivo de melhoria e de compartilhamento, de cooperação. Bom, vamos seguir. Na questão 533, por sua vez, Kardec pergunta: podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Você veja que Kardec, então, nós estamos dentro do tópico, né, do quanto eles influenciam nos acontecimentos da vida. Kardec agora está tentando entender estas influências, o que seriam estes acontecimentos. Então agora ele quer saber se os espíritos podem enriquecer uma pessoa, se eles podem auxiliar uma pessoa a enriquecer. E a resposta deles, algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. E aqui a gente precisa fazer um adendo, uma pequena pausa. Kardec, especificamente nessa questão, está se referindo aos bons espíritos, que, aliás, ele também se refere na resposta a 532. Então, nós estamos falando de espíritos que nos auxiliam o progresso. Então, ele diz assim nessa resposta, que como prova, algumas vezes a espiritualidade fraterna pode auxiliar no enriquecimento de alguém. Como prova. Peraí, mas por que como prova? Porque a prova da riqueza é muito mais difícil que a da pobreza. A da pobreza exige das criaturas a humildade. E não raro a dor da fome, da miséria, do frio, da ausência de um lar confortável. Tudo isso vai lapidando o espírito, vergastando-o duramente. A dor trabalha. No entanto, lá do outro, a riqueza não. Porque as facilidades são muitas. A riqueza traz conforto, segurança, calmaria, né? A pessoa sente-se segura e não raro. Nesta calmaria e nesta segurança toda, ela mal precisa recordar-se de Deus. É por isso que nós vemos hoje muitos países ditos desenvolvidos, na Europa, a própria América do Norte, nós vamos ver as características do materialismo e do ceticismo aumentando. Grande parte da população estável, econômica e socialmente, estável profissionalmente. Acha então, porque não precisa da dor, não precisa de Deus. Nós estamos resumindo as emoções. Agora,
revisitados pela problemática que o mundo apresenta, de modo variado, não só através da pandemia, mas de migrações várias. Nós vamos percebendo que muitos destes países estão sendo sacudidos pela dor e demonstrando, então, ou a sua solidariedade, ou o seu egoísmo atroz. Há uma realidade do aumento do materialismo e do ceticismo, por conta do conforto e da riqueza. É por isso que aqui os espíritos dizem que, às vezes, como prova, quer dizer, é uma prova difícil. Assim como é a prova da beleza física, como é a prova do poder, não é? Como é a prova da inteligência. São provas difíceis, porque é muito mais fácil o espírito cair nas facilidades do que nas dificuldades. Ah, mas tem gente que cai nas dificuldades, muitos, que se deixam tomar pela revolta, né? E que se tornam, então, espíritos agressivos, criminosos mesmo, quando a pobreza os visita, quando a miséria os atinge, né? Tendem eles o quê? Para a violência, para a agressão. São muitos. Mas existem muitos outros que se deixam lapidar. E são almas trabalhadoras, almas honestas, almas que aprendem na dureza da vida a simplicidade, a humildade, né? O respeito ao superior hierárquico, né? No campo profissional. Muitos aprendem. Agora, na verdade, quando vamos olhar o campo fácil, é tão fácil o espírito divertir-se, distraindo-se. E a vida passa. E ele acha que ele está aqui para curtir, para viajar, para usufruir dos poderes que o dinheiro lhe concede, da beleza física, da saúde. E a vida vai passando rápida, como nós estamos vendo hoje. E muitas vezes espíritos que têm tudo pedem oportunidades únicas de aprender. Aprender a utilizar melhor o dinheiro, a inteligência, a saúde, o poder. É a realidade. Por isso que aqui eles falam que os bons espíritos, quando eles auxiliam o enriquecimento de um espírito encarnado, isso geralmente é como prova. Mas eles dizem o seguinte, que via de regra eles recusam. Quantas oportunidades nós vamos perceber nos livros, principalmente nas obras de André Luiz, né? O aconselhamento dos espíritos benfeitores quando do retorno de alguém ao plano físico, né? Para que escolham uma vida mais simples, sem tantas tentações materiais, porque é difícil atravessar as tentações. Então, em geral, os nossos espíritos protetores, porque é deles que basicamente estamos falando nas últimas questões, não vão atender os nossos pedidos de enriquecimento. Podem nos auxiliar na conquista, por exemplo, de um emprego se estamos desempregados. Porque eles querem que nós tenhamos equilíbrio e harmonia para prosseguir com as nossas atividades. Mas o emprego não vai cair nas nossas mãos. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Vamos ter que sair procurando, vamos ter que estudar, vamos ter que nos dedicar, etc. Bom, na linha A dessa questão 533, Kardec ainda pergunta: são os bons ou os maus espíritos que concedem estes favores? Então tá. Ele deixou meio em dúvida na primeira qual tipo de espírito eles estavam dizendo, mas a resposta dos espíritos foi basicamente em relação aos benfeitores. Então agora na linha A ele quer esclarecer, quer deixar claro isso. Quem que atende? São bons ou são maus espíritos que atendem, que ajudam alguém a enriquecer no plano físico? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Veio complementar, então, todos os nossos comentários. A questão principal, essa, a linha A. Então, se os benfeitores, às vezes, concedem como prova
e, em geral, eles não atendem estes pedidos, facilmente os espíritos que querem nos prejudicar podem atender, se eles têm tal possibilidade. Por quê? Eles sabem que facilitando-nos o gozo da riqueza é mais fácil a nossa queda moral. Simples assim. Continua Kardec, 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Então, Kardec quer saber assim, às vezes a gente tem um projeto bom, né, para nós parece uma excelente ideia, mas parece que ele não vai para frente. Será que são os espíritos os responsáveis por isso? Algumas vezes, isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Ou seja, aquela mesma história nos comentários que nós fizemos em questões anteriores, né? Muitas vezes a gente quer colocar a culpa nos espíritos. A porta bateu, é um espírito, né? A minha louça quebrou, é um espírito. Eu tropecei, quebrei o braço, foi um espírito. Não. Muitas vezes a dificuldade é sua, o erro é seu, a desatenção é sua, a irreflexão é sua. E aqui, no caso, né, muitas vezes, o erro na elaboração e na execução é que são seus. Não tem nada a ver com os espíritos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então, nós vamos ter que sempre nos recordar, quando estamos a analisar as nossas vidas, e aquilo que nos acontece, as ocasiões, os acontecimentos. Como eu estou me saindo? Como eu estou pensando, como eu estou sentindo, como eu estou executando as minhas tarefas? Quais são os meus propósitos? Os meus propósitos são dignos, são honestos ou não? Qual que é o caráter que eu estou demonstrando na forma como eu caminho na minha vida? Porque são exatamente estas coisas que definem, primeiramente, a companhia espiritual que eu tenho. Segundo, então, o amparo da luz ou das trevas. Quer dizer, ou eu estou bem assistido ou estou mal assistido. As minhas intenções são dignas e o projeto não deu certo. Será que eu fui diligente o suficiente? Será que eu me dediquei? Será que eu fui persistente? Eu estudei o quanto eu deveria estudar, eu trabalhei o quanto eu deveria trabalhar, eu renunciei a tudo que eu deveria renunciar para a execução desse meu projeto? Então, não é só a dignidade, não é só o objetivo. É a execução. Como eu me porto na execução? Muitas pessoas olham outro que parece bem sucedido na vida e acham que ele tem uma estrela. Via de regra, ele tem uma capacidade de estudo, de trabalho e uma persistência que lhe garantem a estrela que está com ele. Não é o contrário. Eu não conquisto os meus objetivos dignos e honestos porque eu tenho uma estrela. Pelo meu caráter, pelos meus objetivos dignos e honestos, pela forma com que eu me comprometo com o estudo e com o trabalho, naquilo que eu estou empenhado a realizar, é que a estrela vem em meu auxílio, é que a luz vem em meu auxílio. Quer dizer, assista-se e a luz te assistirá. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não abre antes de bater. Não ilumina a luz de fora antes que você passe a iluminar-se. No sentido mais amplo. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz.
Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Na linha A, Kardec ainda pergunta: que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. A linha B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Essa também é uma lição do Evangelho. Então, existem aquelas pessoas que são ingratas? Existem. Não somente para com nós, para com aqueles que cooperam com elas, que as auxiliam em algum momento da vida física, mas principalmente em relação a Deus e aos bons espíritos. E Deus se importa com isso? Não. Os espíritos benfeitores se importam com isso? Em absoluto. Sabem por quê? Porque, como nós já estudamos anteriormente, as leis divinas existem imutáveis e são para todos. É da lei que quando você plantar, você colhe. É da lei que quanto mais você tiver recebido, mais você terá contas a prestar. É da lei. E ela é para todos. Se nesta vida eu olho meu vizinho e ele é uma pessoa de péssimo caráter, diz que não acredita em nada, é desonesto e parece que está sempre mais rico, mais poderoso, mais bem arrumado, não se preocupem. Não é preciso prestar atenção agora. Mas é certeza absoluta que ele vai responder por todos os usos que ele estiver fazendo do seu dinheiro, do seu poder e da sua inteligência. Não é preciso que nós nos tornemos julgadores, nem acusadores, muito menos condenadores. Porque é da lei, e a lei divina é para todos. Quando Jesus nos afiança nos seus ensinamentos para que não julguemos, eu penso que a lição maior é para conosco. Porque ele diz assim: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos julgarão a vós. Opa, peraí. O que ele está querendo dizer? Não julgueis. Por que eu não posso, não devo julgar? Porque é da lei que cada um responderá perante Deus. Então, eu não tenho que me preocupar com a vida do outro, eu devo me preocupar com a minha. Mas, se eu julgar, o que muitas vezes, invariavelmente, nós fazemos, a mesma medida de julgamento que eu uso para com o outro, é a medida que a minha consciência vai utilizar para comigo. Como assim? Se eu sou uma pessoa muito crítica, se eu sou uma pessoa muito inflexível, se eu sou mesmo intolerante, se eu não permito nenhum deslize, cuidado. Porque partindo do plano material, ou mesmo no plano material, você vai sentir em você, mesmo que na sua inconsciência, essa irascibilidade, essa inflexibilidade, essa dureza. O olhar acusador que temos para com o outro é o mesmo olhar acusador que teremos para conosco. Ah, não, mas eu sou perfeito, você pensa. A sua consciência registra todas as suas emoções, reações, o que você sente, o que você fala, o que você faz. E como nós não somos santos, é só olhar ao nosso redor, que eu vivo falando, falo quase todos os dias dos nossos estudos, né? Olha bem, nós estamos num planeta de provas e de expiações. Vocês acham mesmo que nós somos boa coisa?
Mas não quer dizer que somos má coisa, quer dizer que nós estamos em aprendizado. E porque estamos em aprendizado, é absolutamente natural que nós tenhamos êxitos e fracassos. Que nós tenhamos aprendizados excelentes, mas que nós tenhamos ainda dificuldade na execução e na vivência de outros tantos aprendizados. É nosso, é característica da humanidade toda, da coletividade mesmo. Nós não somos diferentes uns dos outros. Estamos no mesmo barco. Salvo os espíritos celestiais que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos orientam de mais alto, porque mesmo os espíritos benfeitores mais próximos a nós, mesmo os nossos espíritos protetores familiares e simpáticos, também eles erram. Então, se eu erro, se você erra, se o meu espírito protetor também pode errar, se os meus espíritos benfeitores também podem errar, como eu vou apontar o erro do outro só? Todos temos tetos de vidro, como diria um velho ditado nosso. Mais um motivo para que busquemos a educação pessoal, do pensamento, da palavra, para não julgarmos. Toda vez que vier o pensamento de julgamento, e geralmente ele vem acompanhado da condenação, é muito rápido o nosso julgamento, rapidíssima a condenação. Paremos por um instante, 1/1000 de segundo, e reavaliemos o caminho do nosso pensamento. E falemos conosco em pensamento. Quem sou eu para apontar? Eu poderia viver essa mesma situação e cair mais. Basta 1/1000 de segundo que paremos para que nós consigamos nos educar dia após dia. O trabalho é lento mesmo. E aí, nós encerramos o nosso estudo de hoje, preparando-nos para iniciar na semana que vem uma outra temática desse capítulo 9, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Basicamente, para quem quer antecipar, nós vamos falar um pouquinho dos elementais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o livro dos espíritos não é detalhadíssimo. Nós vamos falar genericamente sobre os espíritos elementais, os espíritos da natureza. Mas vocês vão encontrar literatura a respeito deles, tanto espírita quanto espiritualista. Eu me despeço hoje de vocês agradecendo a presença da Viviane, do Carlos, da Rose, da Fernanda e todos aqueles que nos seguem nos outros horários, porque o vídeo fica disponibilizado. Eu agradeço a companhia que vocês têm me feito todas as noites e aguardo vocês na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas, para mais um dos nossos estudos rápidos. Uma boa noite a todos.